A igreja, ela crê firmemente e professa que Jesus, ele está vivo, que ele ressuscitou. Nós podemos encontrar Jesus e a igreja, isso baseado nos textos bíblicos, e principalmente nessa passagem de Lucas, do relato de Lucas aí dos discípulos de Emaús, em Lucas 24. A igreja também ensina isso, que nós podemos encontrar Jesus ressuscitado, a presença de Cristo na palavra de Deus e ao partir o pão, como os discípulos. Eles tiveram uma experiência com Jesus através da escuta da palavra, e ao partir o pão eles enxergaram Jesus. O Papa Paulo VI, numa encíclica chamada Mysterium Fidei, ele vai falar, é lógico que eu não vou ler literal, que é uma encíclica grande que fala da missa, da transubstanciação de Jesus na Eucaristia, a missa como um sacrifício, o sacrifício da cruz. Mas ele fala também, nesse documento, ele fala, é próprio esse Mysterium Fidei, é sobre a Santa Missa, o corpo de Cristo, a beleza da Santa Missa. Então ele diz, nesse documento, o Papa Paulo VI, ele fala que podemos encontrar a presença real de Cristo na missa em dois momentos. Ele diz que Jesus está presente em dois momentos. Ele até chega a usar, a presença real de Cristo se faz presente em duas mesas. Ele fala na mesa da palavra e na mesa do seu corpo e do seu sangue. É lógico que é o altar, mas ele usa essa expressão para mostrar que a presença real de Jesus, ainda mais agora, por exemplo, na Santa Missa, ele está presente na mesa da palavra nesse momento, realmente, na mesa da palavra. E depois, quando acabar a liturgia da palavra, na mesa da Eucaristia. Então, a presença de Cristo, ensina então a encíclica do Papa Paulo VI, em sintonia com esse evangelho que nós estamos ouvindo, porque os discípulos encontraram Jesus aonde? E a gente vê no finalzinho do evangelho, eles conversando, não ardia o nosso coração quando ele falava das Escrituras? E quando ele partiu o pão, ali eles não tiveram mais dúvida, o coração já estava ardendo, mas quando Jesus partiu o pão, eles viram claramente que era Jesus que estava caminhando com eles. Jesus, a igreja quer deixar clara, sem nenhuma sombra de dúvida, que Jesus, ele está vivo e ressuscitado, e nós podemos encontrar na teologia, se fala agora não vou lembrar o termo certo, mas os modos de presença de Cristo. E um dos modos da presença de Cristo é exatamente esse que o Evangelho diz, e que o Papa ensina na encíclica Mysterium Fidei, que Jesus está presente na palavra. Mas presta atenção, quando ele fala, e a igreja ensina, que Jesus está presente na palavra, a presença real de Cristo está ali, enquanto se dura, enquanto está acontecendo esse momento da palavra. Quando o Evangelho é lido, quando o Evangelho é explicado, Jesus se faz presente realmente pela palavra. Então, a presença real de Cristo permanece realmente na palavra, enquanto ela está sendo explicada, como Jesus explicava para os discípulos ao longo do caminho. Ardia o coração deles. Então Deus fala com a gente também pela palavra. Quando nós fazemos uma lexo divina, por exemplo, nós paramos lá, fazemos uma oração, pedimos o Espírito Santo, abrimos a palavra, em qualquer lugar que nós estivermos, Jesus vai estar ali realmente. No momento em que nós estivermos em contato com a palavra, São Jerônimo vai dizer, doutor da igreja, quando nós oramos, nós falamos com Deus, mas quando nós estamos fazendo a leitura orante da Bíblia, é Deus que fala com a gente, é Ele que está falando com a gente. Uma leitura orante da palavra, da Sagrada Escritura, quando nós estamos lendo ali a palavra, São Jerônimo vai dizer, ao ler a palavra de Deus, na presença do Espírito Santo, já não somos nós que estamos falando com Deus, é Deus que está falando comigo, é
Deus que fala comigo através da palavra. Ele é a sabedoria encarnada. Ele é o verbo encarnado. Ele é a palavra da salvação. Por que que sempre que o padre, ou nas leituras, né, fala palavra do Senhor, mas principalmente no Santo Evangelho, o padre vai lá e fala palavra da salvação, porque é o próprio Jesus que salva através da sua palavra. E o Papa ensina nesse documento Mistério Fidei, depois quem quiser ler, eu aconselho a ler, porque ali é toda a beleza da missa, é magistério da igreja, o ensinamento de um Papa. Ele diz, não se pode se achegar à mesa da Eucaristia sem antes passar pela mesa da palavra. O que Jesus fez? Se a gente pegar, essa era a fórmula antiga dos discípulos. Paulo Joséfo, quem quiser também é bom pegar lá, que através dos relatos de Paulo Joséfo, é um dos relatos mais antigos de como os cristãos, os primeiros cristãos celebravam a missa. E o relato de Paulo Joséfo vai ao encontro do Evangelho de Lucas 24. Eles escutavam a palavra, partilhavam a palavra e comiam do corpo de Cristo. Está lá. A igreja, hoje existe uma liturgia da missa, mas ao longo da história a igreja foi se baseando nesses relatos, que ficou, por exemplo, de Paulo Joséfo. Quando você estiver na teologia, se Deus quiser, né? E você também, você vai estudar isso, vai estudar os documentos antigos, aquilo que a igreja tem para se basear, porque a liturgia não é inventada, é uma história, né, que nós recebemos dos apóstolos, que foi transmitido a nós. É por transmissão, e a igreja vem conservando isso. Por isso que nós padres não podemos inventar uma liturgia da nossa cabeça. Pode até ser bonito, e às vezes o povo fala, nossa, bonito o que o padre fez lá na missa, mas é uma invenção da cabeça dele. A igreja, nós não precisamos mais inventar. Uma vez, né, numa discussão, alguns conversavam, né, o que nós podemos fazer para atrair o povo. Isso na igreja católica. O que nós podemos fazer para atrair o povo? O que nós, e muitas vezes até alguns sacerdotes, né, sem criticar, sempre em unidade com os padres, mas alguns até pensam, o que eu preciso fazer na missa para que o povo continue vindo? Porque a gente vê o protestantismo crescendo, né? E é benção não sei do que, é benção da prosperidade, é umas coisas, fogueira santa, é não sei o que, benção do amor, e por aí vai, né? Por aí vai. Só não está tendo o culto que cura o coronavírus, mas está bom. Fazer o quê? Então, tudo para atrair. E nós católicos não precisamos de mais nada, porque nós temos uma coisa que a igreja protestante não tem. Nós não precisamos inventar. Nós precisamos transmitir a verdade que nos foi transmitida através dos apóstolos e que sustentou os apóstolos até o martírio. No caso, Pedro de ser crucificado de cabeça para baixo, outros que foram jogados em óleo quente, outros que foram jogados no Coliseu para serem comidos com as feras, e cantavam glória a Deus, porque estava vendo o céu aberto, mesmo sendo devorados pelas feras. Esses são os cristãos dos primeiros séculos, e que foram sustentados por... nós não precisamos de nenhuma novidade, porque nós já temos a presença real de Jesus Cristo. É um absurdo que nós estamos vendo. Eu tenho certeza, a igreja nunca vai aceitar isso. Nós cristãos não precisamos ficar perturbados. Como que lá em Santa Catarina, o governador falando que tem que se entregar a Eucaristia embalada num plástico, isso não pode acontecer. Porque nós não celebramos um culto como os protestantes, com todo o respeito, em onde eles recebem ali um copo de suco de uva e um pedacinho de pão de forma quadradinho. Não, nós não tem como Jesus ser embalado num saco plástico, porque para nós cristãos Jesus é presença real. Assim como Jesus caminhou com os discípulos de Emaús, e assim como Jesus estava presente na explicação da palavra, assim como Jesus estava realmente presente ali ao partir do pão, e foi ali que eles enxergaram
E eles retornaram porque eles estavam desanimados. Para nós também. Jesus está aqui na palavra e Jesus está por excelência na Eucaristia. Se na palavra Jesus permanece enquanto é lida a palavra, enquanto é ensinada a palavra, na Eucaristia Jesus já permanece para sempre. Na palavra, quando aqui acabar a liturgia da palavra, apesar desse momento ele ser realmente presente, ele já não estará mais. Mas na Eucaristia, ele vai permanecer. Não é por exclusão na Eucaristia, não, é algo realmente e que permanece realmente ali. Mesmo depois da Santa Missa, Jesus é colocado onde? No sacrário, porque ele está ali, presente realmente na Santa Eucaristia. Então nós, um católico de verdade, que tem consciência da sua fé, que tem experiência com Jesus na palavra e depois no seu corpo e no seu sangue, nunca na vida dele ele vai abandonar a Igreja Católica, nunca. Porque ele sabe que a presença real de Jesus, e por isso que a igreja ela nunca vai aceitar a Eucaristia embalada no plástico, nunca vai aceitar, nunca, mas nem de longe. Eu mesmo, quando eu vi aquilo ali, eu nem tive preocupação alguma, porque a igreja ela tem bem clara, e o cristão ele tem bem claro, ali a presença real é corpo, sangue, alma, divindade de Jesus. É uma pessoa ressuscitada que está presente ali na Santa Eucaristia. Daqui a pouco vai acontecer o milagre da transubstanciação. O pão vai se transformar na carne, o vinho vai se transformar no sangue. E por que é milagre? Porque muda a espécie, permanece a espécie do pão, mas a substância não é mais pão, a substância é carne de Cristo. Antes da missa, a substância é pão, as espécies é pão. Antes da missa, a espécie é vinho, a substância é vinho. Depois da missa, depois da consagração, vai ficar a espécie aparente, a gente vai olhar e vai ver pão, mas a substância, ou seja, a essência já não vai ser mais pão, vai ser carne. O vinho ele vai ter aparência, as espécies de vinho, mais gosto de vinho, tudo, mas a essência já não vai ser mais vinho, vai ser o sangue de Cristo. Estava conversando com um amigo essa semana, um relato de uma mulher que foi à missa. Ela estava num retiro, e aqui eu vou terminar. Ela estava num retiro e ela tem um problema de saúde, que é intolerância, eu acho que é o glúten, que se é qualquer coisa que ela come, começa a dar alergia no corpo dela, tem problema de saúde. E ela foi, e o padre celebrando a missa, e ela, na missa, ela estava no retiro, na missa na paróquia dela, ela sempre comungava só no sangue de Cristo. E nesse retiro, o padre distribuiu na comunhão, ele consumiu, né, ali o cálice, o sangue, o vinho, o sangue de Cristo estava no cálice, e aí ele entregou a Eucaristia para ela, e ela comungou, e não aconteceu nada. Aí a partir daquele momento ela entendeu, não aconteceu nada, porque Jesus estava, isso para ela, né? Não aconteceu nada, porque Jesus estava realmente presente. O que ela fez? Ela começou a ir à missa e comungar o corpo de Cristo, e nunca ela teve nada. Ou seja, e se ela comesse glúten, a não ser a Eucaristia que foi ali consagrada, aí sim ela tinha alergia. Que depois ela também foi comer um pedaço lá de pão com glúten e estourou todo o corpo dela. Mas todas as vezes que ela ia à missa, ela não tinha nenhum problema de saúde. E ela compreendeu que ela não tinha problema mais de saúde na Santa Eucaristia, porque ela não estava comungando um pão com glúten, mas ela estava comendo a carne de Cristo. Isso aconteceu, essa mulher aqui de Osasco. Não é longe de nós não é em outro país não, né? E nem em outro estado, é aqui em Osasco, aqui, ó. Você que está acompanhando, se você não é da região, nós estamos aqui em Tapicerica da Serra. Aqui pelo Rodoanel você chega em Osasco em 20 minutos, essa mulher é de lá. Então Jesus, na Eucaristia, não é pão, é carne de Cristo. Então que nós católicos possamos nos alegrar com Cristo
ressuscitado, que não nos abandonou, mas permanece, como ensina a igreja, como ensina o Santo Evangelho de Lucas, capítulo 24. Jesus, ele está presente realmente na palavra, que permanece enquanto existe e dura a liturgia da palavra, ou contato com a palavra, e Jesus está presente realmente na Santa Eucaristia. E essa presença perdura mesmo depois, quando a missa acaba, que Jesus está ali no sacrário, no seu corpo e no seu sangue.